Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai orar comigo hoje. Hoje nós vamos terminar a leitura do livro de Provérbios, do capítulo 16. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 33 para terminar esse capítulo. Amém? Vamos nos colocar em espírito de oração para fazer a leitura e a reflexão. Diz assim a palavra, verso 18 e 19. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O mal do orgulho, irmãos, é que ele se opõe aos primeiros princípios da sabedoria. Principalmente o temor, né? O temor do Senhor. E os dois grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O orgulhoso, portanto, ele está mal consigo mesmo, com o seu próximo e com o Senhor. Por isso a ruína pode chegar em sua vida, de qualquer direção e a qualquer momento. Verso 20 diz assim: o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. As riquezas de ensino causam tormento e não fonte de felicidade. A verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, mas na confiança que alguém tem em Deus. Nos dias difíceis, a confiança é Deus, é o que nos dá força para continuar. Então esse versículo ele nos ensina que quem aceita o ensino, quem não rejeita, confia no Senhor e é feliz, porque ser rico sem ter sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, muitas das vezes não nos traz a paz que precisamos. Então que a gente entenda que a verdadeira felicidade, ela não está nas coisas materiais, mas na confiança que alguém tem em Deus. Verso 21 e 20 a 24 fala sobre a instrução. Diz assim: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento de vida, mais a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. O sábio ele é conhecido não somente pelo que fala, mas também pelo modo que fala. Uma pessoa sábia, ela tem um coração prudente, pois não fala palavras ao vento sem refletir. O entendimento dessas pessoas é fonte de vida. Quando falam, trazem consigo cura emocional. As suas palavras agradáveis são uma terapia. Fazem bem a todos os que estão por perto. Nossas palavras precisam transmitir esperança e não desespero. Que a gente tenha, né, esse modo de falar com ternura, que a gente tenha essa calma na fala, essa calma na alma, para que a gente possa transmitir esperança para as pessoas. Verso 25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Nem sempre as coisas são como aparentam ser. Existem caminhos que parecem ser direitos,
Seu aspecto é semelhante ao caminho da vida, mas o seu destino é a morte. Precisamos nos lembrar que somente Jesus é o caminho que nos leva para o céu. No verso 26 diz assim: o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Eu achei esse provérbio interessantíssimo, porque nos mostra uma perspectiva realista, não romantizada sobre o trabalho. Uma coisa é você sentir fome sabendo que a sua geladeira está cheia. Outra é sentir fome sem ter dinheiro ou provisão alguma. Muitas pessoas se submetem a serviços desumanos somente para ter o que comer. É isso que a gente muitas das vezes vê por aí. E é o nosso dever como cristão lutar para que todas as pessoas tenham dignidade e recebam dignidade pelo seu trabalho. Que provérbio, né? No verso 27 ao verso 30, diz assim: um homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Aqui nesses 3 versículos, nesses 3 provérbios, Salomão se dedica a falar de forma de causar problema. O homem sem caráter, o homem perverso, o homem violento e o reservado e astuto, ele contribuem para um colapso da confiança, da amizade e da paz. A sociedade ela é enfraquecida por esse tipo de pessoas. A atitude mais sensata que podemos ter é nos desviarmos do caminho dessas pessoas. Que fiquemos atentos, que o Senhor nos dê discernimento para entender com quem devemos permanecer junto. Amém, irmãos? No verso 31 diz assim: a coroa de honra são as cães, quando elas estão no caminho da justiça. Nesse é o verso 31, né? Eu creio que são os cabelos brancos, né? Porque na minha versão NAA, no verso 31, diz assim: os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Então, a coroa de honra são as cães, quando elas estão no caminho da justiça. O ser humano, ele começa a envelhecer quando nasce. Não temos para onde fugir. Sendo assim, a grande questão da vida não é envelhecer, mas como envelhecer. Aqueles que andam com Deus nos caminhos do Senhor continuam a produzir frutos mesmo na velhice. Envelhecer com honra é uma bênção que podemos desfrutar. No verso 32 diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e que controla o seu ânimo, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. E aí eu aprendo, né, que a pessoa mais difícil de lidar é aquela que vemos diante do espelho todos os dias. É mais fácil dominar os outros do que dominar a nós mesmos, não é verdade, irmão? A nós mesmos, conhecer a nós mesmos, nos olhar diante do espelho todos os dias e meditar, né? E nos perguntarmos onde precisamos melhorar, no que estamos errando. Então, o domínio próprio não é algo natural. É o que eu entendo, é muito difícil
o controle, o autocontrole, né? Ter domínio próprio sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções, sobre o nosso comportamento. E esse controle, ele só vai ser nos dado se a gente pedir ao Espírito Santo, porque o domínio próprio não é algo natural. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. O homem, nós não somos naturalmente mansos ou controlados por natureza. Então nós precisamos desse fruto que é dado pelo Espírito Santo, que é o domínio próprio. É esse fruto que nos capacita para viver tendo controle das nossas emoções, das nossas atitudes, da nossa fala. É esse fruto do Espírito Santo em nós que nos capacita a viver desse jeito. Verso 33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Aqui eu aprendo que o emprego da palavra sorte no Antigo Testamento mostra que esse provérbio não se refere ao controle divino de todas as ocorrências casuais da vida, mas à solução que ele dá aos assuntos devidamente referidos a ele. Então, o que eu entendo é que o Senhor, ele não controla aquilo que acontece em nossa... Ele sabe o que vai acontecer e ele tem o controle quando a gente segue o caminho, a direção correta. Então ele tem esse controle divino, mas as ocorrências casuais, mais a solução que ele dá aos assuntos devidamente referido a eles. Eu não sei se eu me expliquei bem. Deus, ele está trabalhando a nosso favor. Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Então, quando a gente coloca nossa confiança no Senhor, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, procurando andar em obediência, procurando fazer aquilo que Ele nos diz para fazer, porque se a gente for parar para pensar, nós somos orientados sempre para fazer aquilo que é o certo, aquilo que Ele deseja. Quando a gente não faz e faz as coisas com a nossa própria força, a gente pode ter certeza que a gente vai se frustrar. E Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Deus, ele não nos obriga a nada. Então, o que eu aprendo nesse versículo, que Deus, ele está trabalhando a nosso favor, e ele trabalha para aqueles que esperam nele. O que eu entendo? Que é Deus e não sorte. Todo aquele que confia no Senhor, que coloca a sua vida nas mãos do Senhor, que anda conforme a palavra do Senhor, que vive em obediência e em santidade. E quando eu falo em obediência e em santidade, irmãos, não é não fazer absolutamente nada. Nós cristãos temos vida normal, só que a gente tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. A gente é orientado, a gente é guiado pelo próprio Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então, tudo que a gente faz, a gente tem o discernimento de saber se é certo ou errado. Eu já falei e vou repetir, nós vivemos na contramão desse mundo. E a gente precisa vigiar, né? Vigiar porque as distrações estão aí para nos tirar o foco. Então, que a gente entenda que
Quando Deus trabalha a nosso favor, quando Deus ele coloca a sua vontade naqueles que esperam nele, porque é isso que ele faz, não é sorte, é ele que age, é ele que age a nosso favor. Como diz o versículo, como diz o provérbio, a sorte se lança no regaço, mas no Senhor procede toda determinação. Na versão NAA diz assim: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. É Deus que decide, é Deus que resolve. Não é com a força do nosso braço, não somos nós. Tá tudo nas mãos dele, amém? É isso, irmãos. Terminamos o capítulo 16 e vamos orar agradecendo a leitura e a reflexão desses provérbios. Pai querido e Pai amado, gratidão por essa leitura, gratidão por esses ensinamentos, gratidão, Senhor, porque quando buscamos aprender baseado na Tua sabedoria, tudo fica mais claro em nossa mente. Quantas coisas aprendemos nesse capítulo, quantas coisas aprendemos nessa preciosa instrução que o Senhor nos dá. Aprendemos que a soberania é do Senhor, aprendemos que o fardo do detentor do poder, aprendemos que o seu tesouro é precioso, aprendemos a preservar nossa alma, aprendemos a comparar o que é orgulho e o que é ser humilde, o segredo da felicidade, aprendemos sobre a instrução, aprendemos sobre andar no caminho enganoso, aprendemos sobre a fé que nos move ao trabalho, aprendemos a envelhecer com honra, aprendemos sobre o domínio próprio, Pai querido, e aprendemos que é o Senhor que está sempre trabalhando a nosso favor, que é o Senhor que está sempre cuidando daqueles que esperam em Ti. Obrigada, meu Deus, por cada provérbio. Obrigada por nos ensinar a entender que precisamos cuidar das nossas atitudes, cuidar das nossas vontades, pedindo ao Espírito Santo que nos dê o fruto do seu Espírito, que é o autocontrole, o domínio próprio, que a gente tenha esse fruto dentro de nós que é dado por Ti, que a gente também envelheça com honra, que a gente tenha uma vida andando com o Senhor, produzindo frutos, que a gente, mesmo com uma idade avançada, que a gente ande no seu caminho, que a gente envelheça com honra na Tua presença. Obrigada, meu Deus, obrigada porque cada dia, cada vez que eu medito na Tua palavra, que eu busco entender o que é melhor para mim, eu encontro respostas apenas aqui, na Escritura. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Eu oro para que os meus irmãos estejam sendo edificados como eu estou, meu Pai. Obrigada por preparar a nossa vida através da Tua palavra para estarmos junto a Ti na eternidade. Porque é somente através da Tua palavra que a gente vai conseguir trilhar um caminho de sabedoria e um caminho
de obediência e santidade. Obrigada, meu Deus, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.